Bora começar isso aqui, gente. Eu vou estar arrumando minha roupa enquanto a gente vai tendo essa revisão, tá? Então, se você quiser acompanhar o vídeo, seja muito bem-vindo nessa jornada maravilhosa que é arrumar roupas. E se não, só pode escutar mesmo. Eu vou tentar deixar essa revisão mais audível possível. Talvez não seja esse o termo, mas eu acho que você entendeu, né? Então, quando necessário, eu vou falar, ó, vou colocar uma imagem aqui e tal, para aí para ver o vídeo, mas serão raros os momentos e quando forem eu vou avisá-los, tá bom? Então, o que vai se basear esses vídeos aqui? A gente vai fazer um curso, entre aspas, né, de revisão para Enem e vestibulares, na matéria de biologia, fechou? Então, eu sou professor de biologia, para quem não sabe, para quem foi jogado aqui pelo algoritmo. Para quem já sabe, provavelmente já é meu aluno, né? Sou o professor Rômulo, professor de biologia, voltado principalmente para cursinhos e vestibulares, né? Então, vou tentar trazer um pouco da minha experiência, numa forma um pouco mais leve, conversando com vocês, né, sobre biologia, trazendo assuntos mais atuais, relacionando com atualidades, e vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá, eu espero que dê tudo certo, tá? Bom, nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, a gente vai começar com que assunto? Ecologia, tá? Eu gosto bastante de começar as primeiras aulas com ecologia, justamente por quê? Porque ecologia é um tema muito abrangente de biologia que os vestibulares gostam muito de estar trabalhando, principalmente o Enem, né? Quando a gente fala de ecologia, a gente tem que falar que ecologia se relaciona com química, com geografia, com história, pode ser chamada numa redação, né? Então, é um tema muito abrangente, muito importante. Eu acho que para a gente começar, é ideal que a gente comece justamente por ecologia, tá bom? Então, bom, enquanto a gente for falando sobre isso, deixa eu focar aqui também que eu vou revisar não, porque eu vou arrumar minhas roupas, tá? Mas a gente vai estar nessa trocação de ideia. Então, vamos lá. O que é ecologia? Vamos primeiro pela origem da palavra, né? Ecologia vem do grego, né? Eco, de oikos, e oikos significa casa. E logia, de logos, e logos significa estudo, né? Então, ecologia seria, entre aspas, o estudo da casa, né? Do ambiente dos seres vivos, né? Então, quando a gente está falando de ecologia, qual que é o nosso principal objeto de estudo? O nosso principal objeto de estudo é justamente o ambiente em que os seres vivos estão inseridos. E que ambiente é esse? Nossa, eu me perdi nessa bermuda aqui, né? Mas que ambiente é esse? É justamente o planeta, né? Então, vamos lá. Como que a gente pode separar nosso estudo, né? Porque falar estudar o planeta, estudar a relação dos seres vivos é meio é meio generalista demais, né? Quando a gente está falando de ecologia, a gente pode separar nosso objeto de estudo em duas partes principais. Primeiro, a gente separa em fatores bióticos e fatores abióticos, né? Então, o que seriam fatores bióticos? Fatores bióticos são fatores que possuem vida, né? Bios, vida. Então, seres vivos em geral, né? Plantas, fungos, bactérias, protozoários, animais. E fatores abióticos? Fatores abióticos são justamente os fatores A, é prefixo de não, né? Abióticos seriam os fatores que não possuem vida, que não possuem vida. Então, por exemplo, né? A água, a luz, a temperatura são fatores que influenciam as dinâmicas entre os seres vivos, mas não possuem vida por si só, né? Então, quando a gente fala de ecologia, uma das formas da gente começar a estudá-la é justamente como? Separando um pouco as coisas, né? A gente separa as coisas que são vivas das coisas que não são vivas e a gente tenta entender qual que é a relação que elas fazem entre si, né? Então, por exemplo, a planta, ela se relaciona com a temperatura do ambiente, né? Ela se relaciona com a disponibilidade de luz, de água, né? Com relação ao pH do solo. Então, tudo isso, né? O fator vivo, a planta, vai ser influenciada pelos fatores não vivos, a água, a luz, a temperatura, né? O pH, com certeza. Então, qual que é a nossa função quando a gente começa a estudar ecologia? É entender essas relações, né? É entender como que a plantinha é influenciada pela disponibilidade de água no ambiente, como que ela é influenciada pela disponibilidade de nutrientes nesse solo, e não somente a plantinha, né? Como que você é influenciado por esses fatores,
como as cadeias alimentares são influenciadas por esses fatores e, né, como todo sistema planetário, né, o sistema terrestre, se relaciona com esses fatores, né? Então, a primeira coisa é essa. A gente divide aí a ecologia nesses dois principais grupos de estudo, né? Mas é a única forma? Não, não é a única forma. A gente pode também organizar a nossa observação sobre o estudo, né? Então, a gente chama isso de organização ecológica. Então, quando eu estou falando de um indivíduo, é diferente de quando eu estou falando de um conjunto de indivíduos daquela espécie, né? Uma população. E quando eu junto várias populações distintas, eu já formo uma comunidade. Uma comunidade interagindo com com seus fatores abióticos é um ecossistema, né? Ecossistemas interagindo entre si, a gente já vai ter aí uma biosfera, né? Um sistema muito maior, né? Então, a organização desse estudo, ela é fundamental, né? Então, falando do quê? A gente está falando dos pinguins, da população de pinguins ali no Polo Norte, ou a gente está falando da interação da população de pinguins com a população de orcas, né? E elas se relacionam? Com certeza, mas elas podem se relacionar também com os fatores abióticos ali, tal qual esses animais, as populações estão inseridas, as comunidades estão inseridas, né? Então, entender essas relações, né, e também entender o nível ao qual elas se encontram é fundamental para que a gente, de fato, entenda a ecologia, tá bom? Então, veja como ela é grande, né? Quando a gente fala de ecologia, a gente não está falando de uma matéria tão pequenininha assim, tão simples assim, né? A gente está falando de uma matéria relativamente enorme, né? Que vai justamente abranger diversos aspectos no nosso planeta, né? Seja ele mais local ali, com uma determinada população ou um determinado grupo de indivíduos muito específico, seja, né, com relações, por exemplo, climáticas, né, globais, que são influenciadas e influenciam os seres vivos, né? Então, a nossa primeira compreensão de ecologia tem que ser essa. A ecologia, ela é justamente essa ferramenta de estudo sobre a compreensão das relações entre seres vivos e o ambiente, e a gente pode organizá-la, né, dessas formas. Seja da forma separando os fatores bióticos e abióticos, seja da forma, né, de nivelando, né, colocando num nível de organização essas relações. Fechou? Fechou. Professor, beleza, mas como é que isso vai cair no Enem? Como é que isso pode ser exigido nos vestibulares, né? Então, quando a gente está falando de vestibulares, a gente vai falar de algumas matérias específicas de ecologia. São elas quais? Anota aí, porque eu acho que isso aí já é mais importante você dar uma anotada, né? Dar uma revisada. Primeira coisa, a gente tem cadeias alimentares, né? Cadeias alimentares é uma parada que sempre é abordada nos vestibulares e vai falar de alguns temas específicos. Por exemplo, vai falar de fluxo de energia, então você tem que lembrar que os produtores são o nível mais energético de uma cadeia alimentar, e conforme essa cadeia alimentar vai passando, a gente tem um decaimento energético ao longo da transmissão. Professor, como assim? Então, digamos que a plantinha produz 1.000 calorias no dia. Então, ela está fazendo fotossíntese ali e tal, 1.000 calorias por dia. E aí, ela precisa gastar parte dessas calorias para se manter viva, né? Ela precisa, por exemplo, produzir novas células, ela precisa oxidar essas moléculas orgânicas que ela produz, né? Então ela precisa queimar glicose para se manter viva. Ela produz o próprio alimento, né? A glicose pela fotossíntese, mas a plantinha também respira, né? Também oxida essas moléculas orgânicas para produção de ATP. Então, ela não está produzindo glicose porque ela é boazinha, ela precisa disso. Então ela vai gastando a energia que ela produz. Quando um nível trófico acima, né, quando o consumidor primário consome essa plantinha, ele não vai consumir toda a energia que ela produziu. Ele vai consumir uma parte. Por quê? Porque a outra parte ela consumiu usando, né, para os seus processos metabólicos, para viver. E aí o que acontece?
conforme a gente vai passando essa energia adiante, os seres, né, o consumidor primário, digamos, a plantinha produziu 1.000 calorias, mas ela gastou 200 calorias para se manter viva ali. O consumidor primário, quando consome aquele produtor, vai consumir 800 e não 1.000 que foi produzido. Mas ele também precisa gastar essa energia para se manter vivo e tal. E digamos que ele tenha perdido 200 calorias nesse processo de se manter vivo. Vai passar quanto adiante? No consumidor secundário? 600. Daí o próximo, 400, se manter nessa média, né? E o próximo, 200, e assim por diante. Ou seja, conforme você vai passando os níveis tróficos, a quantidade de energia do sistema vai sendo dissipada. Isso é muito importante. Isso daí sempre é abordado nos vestibulares, tá bom? Então, pô, professor, me perdi um pouco do que você disse e tal. Dá uma revisada aí sua parte, tá bom? Isso é bem importante. Depois, relações ecológicas, né? Então, relações ecológicas, puta que pariu, cai pra caralho. O que são relações ecológicas, professor? A gente pode separá-las de duas formas, né? A gente tem, por exemplo, as relações harmônicas e as relações desarmônicas, né? Então, o que é uma relação harmônica? Uma relação harmônica é uma relação de ou todo mundo está se dando bem, ou, melhor, né, ninguém está se dando mal, tá? Então, por exemplo, uma sociedade de abelhas. Uma sociedade é uma relação harmônica intraespecífica. Eu já entro nisso, né? Mas é uma relação harmônica intraespecífica por quê? Porque os indivíduos da mesma espécie estão se beneficiando de forma mútua ali por conta de uma relação hierárquica e tal, mas estão se beneficiando dessas relações. Ninguém está se dando mal, entre aspas, né? Agora, o que é essa parte que eu falei, né? De relação harmônica, agora desarmônica. Desarmônica, ela é quando alguém está mal. Por exemplo, predação, né? Predação, o leão e a zebra, ou a gazela. A gazela se deu mal, tá ligado? Então, se o leão se deu bem no processo, obrigatoriamente a gazela vai se dar mal. Então, a relação desarmônica, agora no caso, interespecífica, entre espécies distintas, beleza? E aí, o que é esse intra-inter, né? Intra-específica é quando essa relação harmônica ou desarmônica acontece entre indivíduos da mesma espécie. Interespecífica, quando isso acontece entre espécies diferentes, tá? Então, isso aí é bem importante você lembrar dessas coisas. Quais são as relações mais clássicas que caem? Porque o vestibular aí vai te cobrar, te colocando numa situação, tipo assim, olha, tem um bichinho que ele fica vivendo no topo de uma árvore e tal, que não sei o quê. E aí, que relação ecológica é essa? Daí você tem que falar, predação, parasitismo, mutualismo, comensalismo, né? Então, uma revisãozinha rápida sobre isso. O que é mutualismo? Mutualismo é quando ambos se dão bem. Então, por exemplo, os líquens são uma dos melhores exemplos quando a gente fala de mutualismo, né? O mutualismo, ele compreende o quê? No caso dos líquens, né? Os líquens, eles são formações que são dois seres juntos, né, ligados fisicamente. No caso, a gente tem os fungos e as algas, né? Esses seres, os fungos, eles vão auxiliar as algas obtendo água e sais minerais, enquanto as algas vão fazer fotossíntese e fornecer açúcares para esses fungos. Ambos estão se dando muito bem e ambos estão ligados, eles são dependentes, né, um do outro. Então a gente tem uma relação mutualística, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de predação, né, predação acho que nem precisa falar muito, né? Eu falei agora, um predador e uma presa, né? Pode ser uma relação harmônica, intraespecífica, né? Quando a gente tem o caso de um predador sendo da mesma espécie do indivíduo, tá? Ou interespecífica, no caso da zebra e do leão, né? Mas existem várias relações revísias, tá? São muito importantes. Além disso, né? Além dessa parte que a gente já falou, a gente tem o quê? Ciclos biogeoquímicos. Nossa, gente, ciclos biogeoquímicos é importante pra caralho, tá? O que eu tenho que falar sobre ciclos biogeoquímicos? Primeiro, ciclo da água. O ciclo da água é fundamental. Por quê? Porque o ciclo da água é um dos ciclos mais importantes para você que vive aqui no Brasil, principalmente para você, se está vendo esse vídeo, que vive aqui na região sudeste do país, né? Por quê, professor? Uai, porque é o ciclo da água que garante que
a região do sudeste do país não seja um grande deserto, né? Então, vou colocar uma imagem aqui, ó. Agora veja se você puder. Vou até sair da frente aqui assim. Veja isso aqui. São Paulo e a região sudeste como um todo estão localizados nessa latitude. Vou fazer um traço aqui e você vai ver o que temos nas outras regiões da mesma latitude, né? O que nós temos aqui? Alguns desertos. Então, o que acontece? A região aqui onde a gente está inserido, região sudeste, ela é uma região que tem por propensão ser uma região desértica. Por que isso, professor? Por diversos fatores, mas principalmente porque em relação à nossa posição quanto à linha do Equador. Porque uma dinâmica de convecção de ventos faz com que a gente tenha aí, por característica, receber ventos mais secos, né? Além de outros fatores e tal, mas principalmente esse. Daí o que acontece? O que garante que aqui não seja um deserto? Uma grande floresta lá na região norte do nosso continente sul-americano, chamada Floresta Amazônica. Então, Floresta Amazônica, a gente tem uma rede florestal, né? Uma rede florestal gigantesca. Isso daí puxava quantidades descomunais de água do subsolo, realizava um processo que a gente chama de evapotranspiração, né? Formando aí um fenômeno que a gente chama hoje de rios voadores. Esses rios voadores, né? Eu vou colocar uma imagem aqui do lado de como que eles, por onde eles passam, né? Mas basicamente eles passam por toda a região centro-sul do país, né? Do continente como um todo, trazendo o quê? Toneladas de água, né? Toneladas de água. Professor, por isso que São Paulo era chamada de Terra da Garoa antigamente? Sim, exatamente por isso que São Paulo era chamada de Terra da Garoa antigamente, né? Repare, antigamente. Por quê? Deixa eu só. Basicamente porque não chove mais quase todo dia aqui nessa região, né? O que tem acontecido para afetar o ciclo de águas aqui nessa região? Será que é um processo que a gente já conhece muito bem, que a gente já respira muito bem, né? Já está dentro da gente, né? Que é um processo chamado desmatamento. Putz. Avanço da fronteira agrícola, né? Comendo floresta, menos árvore fazendo evapotranspiração, menos nuvem de chuva sendo formada. Com menos nuvem de chuva sendo formada, o que a gente tem menos aqui? Menos chuva, uai. Então, o que acontece? Entender o ciclo de água, né, o ciclo biogeoquímico da água, é fundamental para que a gente entenda que merda é essa que está acontecendo. Professor, por que a represa, né, da Cantareira tem abaixado o nível de água tão rapidamente, né? Por que a gente tem passado por algumas regiões processo de racionamento de água, né? Por que a gente tem perda agrícola na região né, principalmente centro-oeste do país, sendo perdido principalmente para seca, né? A gente teve as queimadas recentes também, que potencializaram muito. A capital aqui de São Paulo ficou com uma qualidade de ar maravilhosa, né? Foi a pior do planeta por 3 dias, 4 dias seguidos, mais ou menos, né? Vou tentar colocar essa matéria aqui na frente para não ver se eu estou me enganando. Mas, de forma geral, entender o ciclo da água também envolve entender por que você está respirando esse ar de merda, por que você está se fudendo tanto, né? Tá. Então, o que acontece? Ciclos biogeoquímicos são o assunto mais importante de ecologia, sem sombra de dúvidas. E não é só por vestibular, gente. É também por questão cívica, né? Questão de sobrevivência, né? Isso porque a gente nem falou do ciclo do carbono, né? Vamos falar um pouco do ciclo do carbono. O ciclo do carbono esse que, putz, era muito legal há uns 2 séculos atrás, porque ele garantia a nossa vida, né? Como assim? O efeito estufa, quando a gente fala dele, é muito comum a gente confundir, né, as coisas e falar que o efeito estufa é ruimzão, né? É prejudicial e tal. Quando, na verdade, o efeito estufa ele é fundamental para a manutenção da temperatura média global gostosinha, tá ligado? Só que
a gente está potencializando esse processo. A gente está liberando gás carbônico demais na atmosfera. Esse gás carbônico, não somente gás carbônico, metano também, bastante metano, tá? Liberado demais na atmosfera. Com isso, o que acontece? A atmosfera ela tende a ficar mais quente. Ficando mais quente, a gente tem uma série de problemáticas acontecendo. Primeira, né, a gente tem derretimento de calotas polares. Derreteu calota polar? Gente, vamos lá. Você deixa um copo de água sem um gelo, ele gela? Não gela, né? Então, se a gente deixa um planeta sem os 2 cubos de gelo, um em cada polo, o que acontece com esse planeta? Ele esquenta mais ainda, né? Então, derretimento de calota polar garante ainda mais aquecimento. E esse aquecimento faz o quê? A gente tem, por exemplo, uma quantidade considerável de dióxido de carbono diluído no oceano. Você já deixou Coca-Cola quente no carro e abriu? Você viu que ela estava sem gás, né? Por quê? O gás ele se solubiliza muito melhor na água fria do que em líquidos frios do que em líquidos quentes, né? Então, se você esquenta a água do planeta, o que acontece? Sai mais do que estava ali reservado dióxido de carbono. A gente também tem um processo de acidificação dos oceanos por conta disso. A gente tem, né, um monte de coisa. Nem falamos de pastoreio, nem falamos de criação de gado, né? Que é só uma das paradas que mais libera metano, e metano é um gás muito mais eficiente no processo de esquentar o planeta do que é o dióxido de carbono, né? E aí, você fala também que o Brasil é um país agrícola, mas também é um país pecuário, né? É um país de criação de gado. E esse gado todo está sendo criado em latifúndio, que é basicamente região de floresta, era, né, no caso, região de floresta que foi desmatada para esse gado pastar, né? Então, várias problemáticas envolvendo vários ciclos biogeoquímicos. A sua compreensão, né, a compreensão desses ciclos é fundamental, gente. Pode cair em redação, pode cair no Enem, pode cair difícil de maneira, pode cair na sua vida e acabar com ela em poucos anos, né? Então, é importante a gente estar dando uma revisada, beleza? Ciclo do nitrogênio também, ciclo do potássio e do fósforo, só se você for maluco, mas é legal, tá bom? Além disso, o que mais que você tem que ver? Justamente problemas climáticos, tá? Relacioná-los com ciclos biogeoquímicos é fundamental, mas nem sempre vai ser assim que vai ser abordado. Pode ser que isso seja abordado da forma mais crua mesmo, da forma mais pura. Então, tipo, poluição de oceano, né? Microplástico, bioacumulação, eutrofização. Então, eutrofização aconteceu recentemente. Eu falo bastante de São Paulo porque eu estou inserido aqui e que muitas vezes pode ser abordado numa prova, principalmente FUVEST, gosta bastante, Unicamp, gosta bastante de se referenciar ao estado de São Paulo como um todo, né? O Enem nem tanto. Mas aconteceu agora há pouco na Marginal Tietê, né? No Rio Tietê, um processo de eutrofização por conta da ausência de chuva, clima muito seco e liberação de muita matéria orgânica naquela água. Ficou aquele verde, esmeral da água, né? Então aquilo lá é legal? Não, não é. O nome daquele processo é eutrofização. Aquilo lá mata a água, né? Tropecei aqui. Mata a água, né? O rio, mata os seres que estão inseridos. Então é um problema muito grave, né? Então é interessante que a gente tenha essa compreensão de problemáticas ambientais, principalmente relacionando-as com a atualidade, tá? Então tenta sempre ver notícia, caso relacionado a problemas ambientais e fazer uma análise, né? Tipo, tenta escrever, um bom treino. Pega as 2, 3 notícias, faz uma redação sobre, trabalhando as problemáticas ambientais. A gente tem também questões relacionadas a, por exemplo, refugiados climáticos, né? Então, o que aconteceu com a galera que estava ali no Rio Grande do Sul e que sofreu aquele desastre, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Essas pessoas, elas não têm mais casa, não tem mais onde morar. Aquele lugar foi destruído, né? Então, a gente chama de refugiados do clima essas pessoas que, por alguma catástrofe climática,
estão sujeitas a justamente serem refugiados, né, da sua própria região. Então, por que que isso acontece? Isso aí é só problema climático, assim, natural, a natureza que acontece? Ou isso é algo potencializado por ações humanas? Ou isso é potencializado por políticas públicas? Ou isso tem alguma relação ali com descaso, né? Então, a gente tem que sempre fazer essa análise. Recomendo fortemente que você veja notícias, que você veja matérias, assuntos sobre, porque ecologia é uma matéria muito atual, ainda mais, né, a gente estando num país, num planeta que está passando por problemas ambientais severos, né? Então, tenha isso em mente, tenha essa maldade aí no coração, porque com certeza vai estar sendo abordado, com certeza vai cair de alguma forma no seu vestibular, beleza? Então, sobre ecologia, eu acho que é basicamente isso que a gente tem para resumir, né? Claro que existem vários outros fatores relacionados à ecologia. Leitura de gráficos é fundamental, né? Então, tenha o costume de ler gráficos, de interpretá-los, né? Porque muitas vezes os gráficos, eles dizem alguma coisa querendo dizer outra, né? Então, às vezes você olha o gráfico, você bate o olho e fala assim, com certeza é essa informação aqui. Quando, na verdade, o gráfico ele foi manipulado para trazer essa impressão, mas ele está querendo dizer outra coisa, né? Então, ter experiência em leitura de gráficos é fundamental. E ecologia também, tá? Sempre cai questão relacionada à ecologia, à química e ecologia relacionadas também de algumas formas, tá? E a interdisciplinaridade, né? A ecologia ela é uma das matérias mais interdisciplinares de todas as matérias do vestibular. Então, eu acabei de falar sobre redação, mas pode ser que caia uma questão de química envolvendo, né? Eu lembro que teve um ano do Enem que eu fiz o primeiro dia da prova, que é só de Humanidades e Linguagens e Códigos. Eu fiz um dia da prova, o primeiro dia, e a impressão que eu tive era que eu estava fazendo uma prova de biologia, né? A parte de geografia e história. Então, geografia, eu posso falar sobre clima, eu posso falar sobre vegetação, e isso tudo é matéria também de biologia, também de ecologia, né? Então, quando você for estudar, geografia física, principalmente, sempre tente relacioná-la com ecologia, tá? Isso aí vai ajudar bastante você no futuro. Já caiu com literatura, né? Então, quando a gente foi falar, né? Quando o vestibular foi falar sobre vidas secas, ele falou sobre a caatinga e falou sobre aspectos vegetais da caatinga numa prova de literatura, né? Então, tenha muita atenção, muito cuidado. Aí, combinado? Eu acho que deu pra gente fazer uma abordagem bem ampla. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Tenham um excelente momento da noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. E